Meus amados pais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é mais uma palavra de vitória para a sua vida. Eu sou pastor Edson, pastor da Igreja Batista Nacional Shalom. Gostaria de ler com você hoje, no Antigo Testamento, o livro de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1 começa dizendo: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eis a Bíblia mostrando uma chamada extraordinária que Deus faz a um homem chamado Josué. Josué, servidor de Moisés, servo de Moisés, ajudador de Moisés, companheiro de Moisés. Esse Josué, se formos olhar e ver, a sua fidelidade para com Deus era demonstrada na sua fidelidade para com Moisés. Moisés, chamado por Deus para tirar Israel do Egito e conduzi-los pelo deserto, após a sua morte. E então Deus designa Josué para ser aquele a quem viesse a substituir Moisés nesta jornada. O que nós podemos tirar para a nossa vida é que devemos estar sempre preparados para aquilo que Deus tem como propósito para cada um de nós. Josué, ele se preparou, aprendendo com Moisés. E o que mais ele aprendeu foi ouvir a voz de Deus. Se alguém quer liderar, ele precisa primeiramente saber os desígnios de Deus, ele precisa primeiramente aprender, ele precisa se encorajar na força e na graça do nosso Deus para fazer o que deve fazer e não o que ele quer fazer. Hoje, para liderar uma família, não tem sido fácil para muitos, pois liderar uma família requer competência, requer até mesmo coragem, sabedoria e, acima de tudo, a direção de Deus. Quando Moisés morreu e Deus chamou a Josué, filho de Num, o Senhor a ele fez conhecer, se bem que ele já tinha conhecimento da morte de Moisés, mas Deus fala para ele: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Amado, nós precisamos nos dispor para fazer a obra de Deus, dispor para podermos substituir a tantos outros que passam dessa vida para o Senhor, dispor para poder fazer a evangelização, para ser uma liderança que faça a vontade de Deus e não a nós. E quando se fala de líder, o líder não é necessariamente alguém que possui um grande ministério ou que ocupa uma posição por meio da qual pode influenciar milhares de vidas. O líder é tão somente alguém que está no comando das coisas em seu âmbito de influência. Mas esse líder, ele tem por necessidade confiar em Deus, depender de Deus, orar a Deus e ser uma pessoa comprometida com o Espírito Santo de Deus para ele poder ter a direção do Senhor.
Josué sabia dos desafios que ele tinha que enfrentar. Certamente o seu coração gelou, mas o Senhor vem e fala com ele no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se você dispõe a fazer a vontade de Deus, se você se dispõe a servir de todo o teu coração ao Senhor, saiba que você não vai estar sozinho. E tudo e todos aqueles que tentarem se opor aos desígnios de Deus na sua vida, terão que se acertar com o próprio Deus. Que nós possamos compreender que fomos chamados para fazer algo para o Senhor. Nesses dias tão difíceis, não desanime de liderar a sua casa, não desanime de liderar os seus filhos no seu ministério, qual o Senhor te chamou em relação à igreja, o corpo de Cristo. Não desanime. Lidere com sabedoria, com temor no seu trabalho. Liderar não quer dizer humilhar. Liderar não quer dizer ser aquele que pensa que pode pisar nos demais outros, muito pelo contrário. Você só lidera se você tiver liderados. E se você respeitar os seus liderados vão te respeitar. Se você amar os seus liderados vão te amar. Ser líder é ter um coração trabalhado pelo Senhor e se dispor a fazer a vontade de Deus. Seja um bom líder, um líder comprometido com a graça de Deus, um líder independente da liderança que você exerce. O líder precisa se humilhar diante de Deus. O líder precisa buscar diariamente a força em Deus. Ele precisa sim ter direções próprias de Deus para ele poder fazer da melhor maneira possível. Não é desanimar, mas sim buscar no Senhor qual é a direção e como fazer cada coisa. Se formos querer um exemplo de liderança, claro que teremos que citar Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é o Redentor da humanidade. Ele é aquele que deu a vida por nós, mas ele é o exemplo de liderança. A palavra de Deus nos mostra, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam aqui no mundo, amou-os até o fim. Ame as pessoas às quais Deus colocou em submissão à sua liderança. Se submeta a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, a sua liderança vai fluir, as coisas vão acontecer e Deus será exaltado. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.